E se eu te dissesse que existe uma prática milenar, gratuita, acessível a qualquer pessoa, que cientistas colocaram dentro de um scanner e descobriram que literalmente reconfigura o cérebro humano? Não é meditação zen de retiro no Himalaia, não é nenhum suplemento caro e não é o mais novo hack de produtividade do Vale do Silício. É a oração. E a neurociência ficou tão surpresa com o que encontrou que teve que rever conceitos inteiros sobre saúde mental e funcionamento do cérebro. A maioria das pessoas ora por fé, e isso já seria motivo suficiente. Mas o que poucos sabem é que, enquanto você fecha os olhos e começa a orar, seu cérebro entra num estado tão poderoso que pesquisadores compararam ao de monges tibetanos em meditação profunda. O poder da oração, que durante séculos foi tratado como assunto apenas espiritual, hoje tem nome, tem imagem de ressonância magnética e tem dados que vão te deixar de queixo caído. Nesse vídeo, você vai entender exatamente o que acontece dentro da sua cabeça quando você ora e por que essa pode ser a prática mais transformadora que existe para a sua mente e sua saúde mental. Sabe aquele momento em que você fecha os olhos, respira fundo e começa a orar? Pois é, enquanto você faz isso, seu cérebro está literalmente entrando em modo de alta performance. Estudos de neurociência da oração mostram que áreas ligadas ao foco, atenção e tomada de decisão, como o córtex pré-frontal, se acendem como uma cidade à noite. Não é misticismo, é biologia e tem mais. Ao mesmo tempo que essas áreas se ativam, a oração e o cérebro trabalham juntos para reduzir a resposta ao estresse. A amígdala, aquela parte do cérebro que dispara o alarme do pânico, começa a desacelerar. O estado mental que se instala é muito parecido com o de uma meditação profunda, daquelas que monges levam anos para alcançar. Mas você chega lá simplesmente orando. Curioso, né? Isso é só o começo. Já reparou como depois de uma boa oração, parece que o peso no peito diminui? Isso não é impressão sua. É a oração e a ansiedade trabalhando em lados opostos e a oração vencendo. Quando você direciona seus pensamentos e emoções para algo maior do que o problema, o cérebro interpreta isso como segurança. E segurança, meu amigo, é o antídoto natural da ansiedade. Além da redução da ansiedade, quem ora com regularidade relata algo que a ciência também já confirmou: uma sensação genuína de paz, alívio e esperança. Não o tipo de esperança ingênua de quem fecha os olhos para o problema, mas uma segurança emocional sólida que faz a pessoa enfrentar a tempestade sem afundar. A oração e a mente se conectam de um jeito que poucos hábitos conseguem replicar. E se você acha que isso é só emocional, espera até ver o que acontece no seu corpo. Se você ainda tinha alguma dúvida de que os benefícios da oração vão além do emocional, a biologia vai te convencer. Pesquisas mostram que durante e após a oração, os níveis de cortisol, o famoso hormônio do estresse, caem de forma mensurável no organismo. É como se o seu corpo recebesse um sinal de pode relaxar, está tudo sob controle. E o melhor, sem nenhum remédio envolvido, mas o impacto não para no cortisol. A neurociência da oração revela que a prática regular ajuda a regular o sistema nervoso autônomo, equilibrando as respostas de luta ou fuga que nos deixam esgotados no dia a dia. O resultado é um equilíbrio emocional mais estável, aquele tipo de calma que não some na primeira dificuldade. Oração e saúde mental, portanto, não são apenas conceitos espirituais, são dados mensuráveis em laboratório. E se o corpo já muda assim, imagine o que acontece quando a espiritualidade entra em cena. Tem uma coisa que nenhum antidepressivo do mundo consegue entregar: a sensação de que você não está sozinho no universo. Quem ora com intenção genuína relata algo que a psicologia chama de conexão transcendente, uma percepção profunda de estar em contato com algo maior, que muitos chamam de Deus. E essa sensação por si só já transforma a forma como a pessoa enfrenta a vida.
O poder da oração começa exatamente aqui, nesse elo invisível, mas real. E junto com essa conexão vem algo igualmente poderoso, um senso de propósito mais claro. Pessoas que oram regularmente tendem a enxergar significado até nas situações mais difíceis, como se a fé funcionasse como uma lente que organiza o caos. Não é negação da realidade, é fortalecimento interno. A fé cresce, a direção fica mais nítida e a vida começa a fazer mais sentido. Mas o que acontece quando esse processo espiritual começa a reprogramar, de verdade, os circuitos do seu cérebro? O seu cérebro é muito mais maleável do que você imagina. A neurociência descobriu que ele tem a capacidade de criar novos caminhos neurais ao longo da vida inteira. E a oração é uma das ferramentas mais poderosas para acelerar esse processo. Cada vez que você ora, está literalmente esculpindo novos padrões mentais, substituindo pensamentos de medo e escassez por circuitos de confiança e possibilidade. É como academia, mas para o seu cérebro. E com o tempo, esses novos padrões começam a aparecer no seu comportamento sem você nem perceber. Os pensamentos ficam naturalmente mais positivos, a visão de mundo muda, e uma coisa chamada resiliência, aquela capacidade de se levantar depois de tomar uma porrada da vida, vai se desenvolvendo de forma consistente. A oração e a mente, juntas, criam uma versão sua que reage diferente às mesmas situações de antes. Parece transformação espiritual, e é, mas também é neuroplasticidade pura. E por falar em transformação, você sabia que a oração tem muito em comum com uma prática milenar que o mundo inteiro adotou? Se você já ouviu falar dos benefícios da meditação, e hoje em dia é difícil não ter ouvido, então prepare-se para uma surpresa. Neurologicamente falando, oração e meditação ativam regiões muito parecidas do cérebro. O mesmo silêncio interno, a mesma desaceleração do ritmo mental, a mesma sensação de presença plena no momento. Não à toa, pesquisadores de neurociência da oração tratam as duas práticas como primas próximas dentro dos estudos de bem-estar mental. Mas aqui mora uma diferença fundamental que muda tudo. A oração carrega algo que a meditação tradicional não tem: intenção espiritual e significado emocional profundo. Quando você medita, treina o foco. Quando você ora, direciona esse foco para uma relação, para uma conversa com Deus. Isso adiciona uma camada de propósito que potencializa cada segundo da prática. É a diferença entre correr numa esteira e correr em direção a algum lugar. Os dois exercitam, mas um deles tem destino. E por falar em destino, o que acontece quando você transforma a oração num hábito diário e consistente? Aqui está o segredo que separa quem experimenta a oração de quem é transformado por ela: a consistência. Uma oração isolada já traz alívio, isso você provavelmente já sentiu. Mas é a oração diária, praticada com regularidade, que começa a gerar mudanças duradouras e profundas na estrutura do cérebro. O Dr. Andrew Newberg, um dos maiores pesquisadores de neurociência da oração, descobriu que apenas 12 minutos por dia já são suficientes para produzir alterações mensuráveis no cérebro ao longo do tempo. Pensa assim: cada vez que você ora, está fazendo um depósito numa conta mental que rende juros compostos. No começo parece pouco, mas o impacto cumulativo na saúde mental é impressionante. Menos ansiedade, mais equilíbrio, mais clareza. A mente vai sendo treinada dia após dia, como um músculo que cresce sem que você perceba, até que um dia olha no espelho e não reconhece mais a pessoa frágil que era antes. Os benefícios da oração não são um milagre instantâneo. São uma transformação silenciosa e poderosa que acontece em você a cada vez que você fecha os olhos e começa a orar. E agora que você chegou até aqui, talvez a pergunta já não seja mais se a oração funciona,
Mas o que você vai fazer com isso? Porque no fim das contas, não estamos falando só de fé, nem só de ciência. Estamos falando de uma prática simples, silenciosa, que pode transformar a forma como você pensa, sente e reage à vida, de dentro para fora. Enquanto o mundo lá fora continua acelerado, barulhento e cheio de distrações, existe um lugar onde você pode voltar, todos os dias, e reorganizar tudo. Sua mente, suas emoções e até sua direção. Esse lugar é a oração. E o mais impressionante é que você não precisa esperar o momento perfeito, nem entender tudo, nem ser alguém especial para começar. Você só precisa parar, respirar e falar, porque cada vez que você ora, algo muda. Talvez você não perceba na hora. Talvez não venha um sinal imediato, mas silenciosamente seu cérebro está se reorganizando, sua mente está se fortalecendo e sua vida está sendo direcionada. Então, da próxima vez que você fechar os olhos para orar, lembre-se, você não está apenas falando com Deus. Você está ao mesmo tempo reconstruindo quem você está se tornando. E isso muda tudo.